Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema que todos estão interessados, sobre a abundância financeira, que parece algo, de certa forma, muito misterioso, ou talvez de alguma forma que exija da pessoa um conhecimento profundo de estratégias econômicas, investimentos, como fazer para chegar a ter o primeiro milhão, como posso ser uma pessoa que tenha abundância financeira. A palavra de Deus nos garante que Ele veio para trazer para as nossas vidas uma vida em abundância. E isto se refletiria em todos os aspectos, portanto, o aspecto financeiro também está incluído na abundância que Deus quer dar para as nossas vidas. Jeremias, no capítulo 33, o versículo 3, ele diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Outra versão diz: clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Existem coisas ocultas, coisas grandes, que Deus está muito desejoso de revelar para o seu povo. Mas existe uma condição: a que eu invoque a Ele, a que eu clame a Ele, e Ele me vai responder. Sobre isto nós estaremos falando neste dia. Quando? Como eu devo fazer para invocar, clamar a Deus para que Ele me responda e me mostre a forma de poder chegar na abundância financeira através destes segredos grandes, ocultos, que muitos não estão conhecedores. A palavra de Deus, ela deixa este caminho estabelecido, ela nos mostra através da palavra. É isto que nós devemos conhecer. Porém, existem coisas que nós estamos já fazendo, desenvolvendo, que sim são importantes, mas talvez nós tenhamos tido um pequeno deslize. Talvez nós tenhamos orado, nós tenhamos jejuado, nós tenhamos nos preparamos estudando, aprendendo, né, uma profissão, intelectualmente, sendo pessoas que nos superamos cada vez mais com cursos, pós-graduações, mestrados, doutorados, e cada vez procurando aperfeiçoar o nosso profissionalismo, sermos profissionais que estão capacitados intelectualmente para desenvolver aquela atividade, aquela profissão que escolheu. Tudo isto faz parte. Mas nós vamos ver durante este vídeo que existiram pessoas tremendamente preparadas, profissionalmente falando, e ainda com todo o esforço empenhado, estavam na ruína. Não estavam com abundância de bens e nem tendo a condição de poder estar, de certa forma, com uma folga financeira, com uma poupança, com algo guardado para um momento de dificuldade. Pessoas que se esforçaram, que estiveram empenhadas em buscar esta prosperidade financeira e que naquele momento não estavam. Por circunstâncias externas também, existem pessoas que estão debaixo de uma situação de conflito, de um momento difícil da nação, aonde
isto às vezes é refletido dentro da casa com a dificuldade financeira. Existem situações onde a pessoa tem uma revelação e um entendimento, mas ele nunca chega a ver isto se cumprir. E parece que a sua vida cada vez vai descendo, descendo e descendo mais a nível financeiro. E pode se transformar em verdadeiros escravos de situações que eles não podem dominar, situações de força maior, ainda tendo a fé em Deus e a confiança de que Ele é fiel em cumprir a promessa que Ele deu. Então, existem muitos fatores que às vezes podem confundir a nossa mente e nos levar, inclusive, a acreditar que não é para nós a abundância financeira. Hoje Deus vai romper esta mentalidade, este pensamento, esta forma de ver você mesmo na sua vida financeira. Existe algo que nós devemos tomar em conta para que nós possamos chegar a este entendimento e a este conhecimento e ter condições de abrir a nossa visão para esta resposta das coisas grandes e ocultas que Deus quer entregar ao seu povo. Como diz aí, Ele quer anunciar, Ele quer nos revelar. E aqui é onde eu quero que você coloque atenção. Em Efésios capítulo 1, versículo 17, ele diz assim na palavra: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então aqui Paulo fazia um clamor, ele estava orando pelas igrejas aí para que eles recebessem e tivessem este Espírito. É algo que necessitamos como povo de Deus, ter revelação, sabedoria. Muitas vezes nós temos a fé, nós oramos, nós trabalhamos, nós nos preparamos, nos esforçamos, estudamos, buscamos o trabalho, ou empreendemos e não chega à abundância, porque falta a revelação. Este é o grande segredo que eu gostaria que você aprendesse neste vídeo, que por mais que você tenha fé, que você ore, que você jejue, que você cumpra princípios, inclusive, que você se esforce, trabalhe, seja um trabalhador honesto, esforçado, com excelência em tudo que faz. Se Deus não entregou a você a revelação do propósito dele para este aspecto da sua vida, o financeiro, você pode estar com todos estes outros aspectos realizados, mas por não ter a revelação de Deus, você não consegue a abundância financeira. Outro versículo que nós vamos ler, Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Vamos ler na nova versão internacional, que diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mais bem-aventurado é quem obedece à lei. Então, existe algo em relação à revelação que vem da parte de Deus, para que eu possa ter o meu caminho neste caminho de abundância e chegar no objetivo para o qual Deus me colocou nesta terra e para o qual eu caminho.
E este versículo de Provérbios diz que quando não há esta revelação, o povo se desvia. Em outras versões você vai encontrar o povo se perde, o povo está como que sem direção, eles ficam sem guia, é como se estivessem dando voltas e não saindo daquele lugar. É exatamente isto que passa na nossa vida financeira quando nós não temos a revelação de Deus, de qual é a direção que Ele quer que nós tomemos e o que façamos em relação ao esforço que nós vamos fazer com o trabalho, com o preparo, inclusive acadêmico que devemos ter. Quando não temos esta revelação de Deus, não é que Deus desperdiçará, não. Ele vai utilizar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu posso estar me esforçando. Porém, muitas vezes eu poderia ganhar tempo se antes de fazer muitos esforços, eu simplesmente buscasse a revelação de Deus. Por quê? Porque Deus jamais vai impor a vontade dele. O que ele faz é revelar a sua vontade. Porém, Deus somente revela a vontade dele para aquela pessoa que primeiramente se rende diante dele, declarando desde o fundo do seu coração que entende que os seus pensamentos não servem, que os seus planos não são aqueles que podem trazer o melhor para a sua vida e que abdicam do que pensa, do que quer para si como um ser humano natural e decide se render para conhecer qual é, em verdade, o desejo de Deus e a vontade de Deus. Qual é a sua ideia para a minha vida, Senhor? Esta é a posição, a postura que Deus espera de um ser humano para que ele possa, através desta atitude, tomar esta posição de revelar para esta pessoa que fez este pedido desta forma, com o coração rendido, crendo e sabendo que Deus tem o melhor e sabe o que é melhor e qual é o caminho e de que forma eu vou conquistar o que é o melhor. Porém, Ele nunca falará isto a gritos. Ele nunca nos vai impor isto como uma condição. Não, Ele espera que desejemos e que busquemos com clamor, invocando a Ele, para ouvir o que Ele tem para nós e qual a sua ideia, qual é a ideia que Deus tem e qual é a condição que Deus vai realizar esta ideia para chegarmos a esta abundância. E quando Deus faz isso, Ele faz isso de uma forma muito clara. A pessoa que recebe esta revelação é de uma clareza absoluta. Pode que ninguém entenderá o que você vai entender no momento que Deus te revele isso, mas para você ficará totalmente claro o que Deus quer falar para a sua vida no aspecto financeiro. A forma dele falar também é algo que vem com paz. Esta paz que ninguém entende, que às vezes você poderá ainda estar naquele momento de dificuldades, até para pagar as contas básicas, sem saber se o dia seguinte você terá para a comida. Existem preocupações, existem coisas que estão como que sobre você, numa pressão que está exigindo uma resposta financeira, mas dentro de você, quando Deus revela o que Ele está preparando e o que Ele vai entregar e você vai usufruir financeiramente, isto vem com a parte de ser de uma forma clara, com paz. E também é algo com poder,
porque será feito de uma forma em que o poder dele se manifestará. Ele é o que fará esta obra para que possamos ter esta condição. E para que entendamos isto, eu quero que você tome em conta, vamos falar agora de 3 exemplos. Existem muitos, mas vamos falar de 3 exemplos que nos mostrarão por que é que eu preciso a revelação de Deus para acessar a abundância financeira, que vem da parte de Deus e que vem sem preocupação, sem tristeza, e que traz com ela esta clareza, esta abundância de uma forma em que eu tenho convicção de que é com aquele propósito que Deus me está entregando. Primeiro exemplo, são exemplos que eu quero que você não tome de forma ligeira ou simplesmente dizendo, não, mas isso é uma coisa que é antiga, é como se fosse uma história, né, um conto de fadas. Não, você tem que entender que estas histórias relatadas na Bíblia, elas estão colocadas aí para cumprir este propósito, de ativar a sua fé neste momento. Então, para que você consiga acessar, como eu digo, esta revelação de como destravar a abundância financeira sobre a sua vida, você necessita, a parte da sua fé, a parte de você estar buscando, você necessita crer que estes exemplos que Deus deixou na sua palavra é para que você, neste dia que você vai estar ouvindo este vídeo, você, ao entender isto, você possa confessar com a sua boca: eu creio que esta bênção é para mim. Para que você, no mundo espiritual, estabeleça que existe da sua parte esta condição para que Deus possa mover o mundo espiritual e criar fisicamente o que já está para nós no mundo espiritual. Primeiro exemplo, José. A história de José, um jovem que teve o sonho e Deus entregou em um sonho a revelação a ele, ou mostrou a ele que sim, ele teria uma posição de destaque, que sim, ele teria recursos. Ele, na sua juventude, ele viu isto e achou maravilhoso, contou para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, e obviamente começou tudo que nós sabemos na vida deste homem. E este homem chegou a estar como escravo, chegou a estar como na prisão, encarcerado. E estando aí, depois de muitos anos, chega este momento que nós estamos falando. E isto é a primeira coisa que eu quero que você tome em conta. Deus não necessita o esforço nosso, não é que nós vamos ter que, se não tivermos aquele nível de preparo intelectual, se eu não fizer esta ou aquela estratégia, nunca vou chegar na abundância financeira. Não. Os exemplos que você vai ouvir hoje fará com que você entenda que a abundância financeira da parte de Deus para a vida daquele que acessa isto é feito de uma forma instantânea. Por Ele. No momento dele. Porém, o que vira esta chave e o que faz com que eu acesse isto é a revelação que ele me entrega naquele momento. Então, José, em verdade, ele não estava esquecido. Ele foi preparado. Deus preparou este homem e ele estava no lugar correto, no dia correto e da forma correta. E naquele momento, Deus entrega somente uma revelação. Deus revela a José o sentido ou o que significava o sonho que Faraó tinha tido. Esta revelação transforma José de estar preso numa prisão a governador do Egito. Em poucas horas,
José sai de uma prisão, toma banho, faz a barba, corta o cabelo, troca de roupa, vai diante do faraó e, estando diante do faraó, revelando o sonho, ele passa a ser o segundo homem do Egito, o governador daquela nação. Então você encontra que este tempo de preparação de José era para chegar este momento em que Deus entregaria esta revelação, que abriria, ou seria a chave para abrir esta porta, e sem que tivesse que haver um esforço sobrenatural de José, ou que ele tivesse que fazer algo muito intelectual, muito cheio de conhecimentos, ou que tivesse um capital inicial, ou um status na sociedade, não. Única ferramenta, a única coisa que Deus necessitou naquele momento foi revelar a ele a resposta. Segundo exemplo, a viúva e Elias. Nós tínhamos um profeta e uma viúva com um filho que estava por preparar o seu último pão. O país onde ela estava, a região que ela estava morando, passava por uma seca tremenda e estavam sem poder colher nada. Não havia pão, não havia azeitonas, não havia óleo, não havia alimento. E ela sai para recolher aí os gravetos para fazer o fogo e fazer seu último pão e comerem e depois esperar a morte com o seu filho. E um profeta lhe diz que ela faça o pão, mas entregue para ele. E aqui entra o aspecto. O profeta lhe dá instruções diretas, revela a ela a instrução para que ela possa ser abençoada. Vem da parte de Deus esta instrução com a revelação. E ela obedeceu. Não sei quantas mulheres tendo seu filho com fome, sabendo que é o seu último punhado de farinha e o seu azeite, faria este pão e entregaria a um homem que chegou e que deu a ela esta profecia. Ela obedeceu. E quando ela obedeceu e entregou este pão para Elias, diz o texto que não faltou mais o azeite nem a farinha na casa dela. E ela foi suprida por todo o tempo desta seca e desta dificuldade que havia no país. O sustento, a bênção que ela precisava foi entregue a ela através da revelação de algo que ela deveria fazer em obediência. E isto produziria este milagre. Da mesma forma, ela não teve que fazer algo extraordinário. Simplesmente obedeceu o que o profeta lhe revelou naquele momento como uma instrução e não parou de jorrar azeite daquela garrafa ali, daquela, não sei onde ela estava, mas daquele recipiente onde estava guardado o azeite, e não deixou de haver a farinha aí no camelo, na bacia onde ela guardava a sua farinha. Ela tinha, sem terminar isto, até que passaram toda esse tempo de escassez. Terceiro e último exemplo que nós vamos falar aqui, Pedro. Nós tínhamos um pescador profissional, sabia a hora de entrar ao mar, em que lugar ir, ele sabia muito bem como fazer quando eles jogavam as redes e recolhiam os peixes. Era um homem experiente.
E disse que ele chega aquela madrugadinha, aquele começo de dia, com o barco vazio, e Jesus encontra Pedro e pergunta: como foi? E ele diz: não pescamos nada. E aqui vem a revelação. Jesus diz: volte e jogue a rede para o lado direito do barco. E Pedro obedeceu. Então ele recebeu aquela revelação e voltou e jogou a rede, como ele havia dito, e recolheu peixes que encheram o barco. 3 exemplos com a mesma forma de atuar. Deus enviando uma orientação, uma revelação, um discernimento em um momento específico, e com aquilo abre-se uma porta, um portal que acessa a bênção sobrenatural, abundante, precisa para aquela necessidade. Jesus poderia haver entregue uma rede milagrosa, ou poderia fazer com que os peixes se multiplicassem aí na barca, mas não. Ele utilizou, sim, o conhecimento profissional daquele homem em poder navegar com aquele barco, jogar a rede da forma correta e poder, inclusive, retirar a rede cheia dos peixes. Porém, o que produziu aquela pesca foi a revelação que Jesus entregou para ele. É do lado direito. E ele obedeceu. Como ele obedeceu à revelação que foi entregue, veio a abundância que ele precisava naquele momento. Então nós temos que entender que Deus quer entregar, como ele disse ali, este conhecimento destas coisas ocultas, que são grandes, para aqueles que o invocam, que o buscam, que o clamam a ele por esta direção. Esta revelação que Deus faz tem que ser obedecida, porque por demais será que você peça a Deus que ele te oriente, que ele te revele como acessar as bênçãos financeiras para a sua vida, e que quando ele te mostre, que você entenda as coisas que precisa fazer, as coisas que tem que ajustar, e pode parecer, por exemplo, são coisas às vezes que parecem de certa forma absurdas, como uma mulher pode entregar para um profeta o último pão que ela tem para comer com o filho. Como pode ser, não, um José estando numa cadeia, ter ainda no coração a esperança, e quando convidem ele, ele vá com esta certeza? Ele podia temer ir falar com o faraó, e por aí, se eu não vou saber o que vai acontecer. Não, você encontra um homem que estava pronto, porque ele confiava, e se Deus abriu esta porta é porque Deus vai completar o que ele começou. Então, a obediência ao comando que Deus te entregue. Pedro, ele podia questionar este comando de Jesus, dizer: mas já é de manhã, eu sei que agora não vai ter assim como pescar como é na noite. Ele podia questionar, colocar argumentos, mas não. Simplesmente o que Deus espera quando ele revele a você, o que ele vai revelar, porque se você perguntar, se você se render, se você de verdade, assim como estamos entendendo, tem este desejo ardente de ter esta revelação, esta sabedoria, este conhecimento que só Deus pode dar para abrir esta porta e destravar a sua abundância financeira, quando ele te revele, você vai ter um coração que vai obedecer. Esta obediência fará com que ele possa trazer esta verdade para a sua vida.
como explicávamos, isto não dependerá de um esforço físico, não dependerá de que você tenha que trabalhar incansavelmente sem ter tempo para o restante, porque você precisa conquistar esta riqueza. Não. A riqueza que vem do Senhor, ela vem sem preocupação, ela vem sem tristezas. E aqui nós estamos entendendo isso. E quero que você entenda, aonde há esta fé, haverá a resposta de Deus. E aonde há a obediência, haverá a multiplicação. Então você precisa ter fé para pedir, e quando ele entregue esta resposta, porque sim, ele vai entregar, você necessita ser obediente para que a multiplicação ocorra. O poder que estava lá, quando levantou José desde a prisão para ser o governador do Egito, o poder que estava no momento em que aquela mulher obedeceu e entregou aquele pão para aquele profeta e que fez com que se multiplicasse o azeite e a farinha. O mesmo poder que quando Jesus disse a Pedro, e ele entrando no mar, fez o que ele havia dito, e ao obedecer, ele encheu o barco dele de peixes. Este poder está disponível para as nossas vidas hoje. Isto é o que você precisa entender. Como explicávamos, isto não são histórias antigas que estão aí relatadas como fosse um conhecimento intelectual. Não. Para que isto se transforme na chave de Deus para abrir esta porta, para acessarmos a esta abundância financeira, é necessário que você creia que estas histórias estão escritas, foram colocadas na palavra de Deus, foram narradas, faladas por Jesus, foram profetizadas por homens de Deus, e é selado pelo Espírito Santo estas palavras que estão aí para quê? Para criar em nós esta convicção, esta certeza, o crer pela fé que é para nós. Então você precisa declarar, aproveite esse momento e declare: eu creio que é para mim ser abundante financeiramente. Necessitamos entender que mesmo se nós oramos, dizimamos, e se você já está orando, dizimando, fazendo o seu melhor esforço, e ainda assim você segue em ruínas, em dificuldades, então é porque existem alguns bloqueios. Há bloqueios no Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que vai desbloquear esta bênção financeira. E aqui eu quero que você entenda que mesmo que você tenha a fé, creia que Deus tem esta revelação para a sua vida, que você inclusive já começa a sentir isto, porque existem coisas que você já entendeu e que Deus mostrou hoje mesmo, ouvindo este vídeo, você entendeu que existem situações parecidas acontecendo na sua vida. Existem coisas que Deus já falou claramente a você e trouxe paz no seu coração. E você sabe que Ele tem poder para virar esta chave e trazer esta bênção para a sua vida. E é importante que você entenda que para que Deus entregue a revelação, você precisa estar sem preocupações na sua mão, porque se nós estamos tão atarefados cuidando da ansiedade, da preocupação com as dívidas, com a ansiedade e a necessidade que temos desta parte ser resolvida nas nossas vidas, isto impede que eu possa receber a revelação. Então ele precisa
que nós tenhamos uma postura de buscar o Espírito e de entendermos quais são os obstáculos que estão impedindo que eu acesse algo que Deus já me mostrou. Se você conhece da parte de Deus o que é que Ele tem para a sua vida e você não está usufruindo disto, nós precisamos conhecer quais são os bloqueios que estão impedindo que o Espírito Santo traga à existência o que já está para nós no mundo espiritual. Se você quer saber quais são os obstáculos que estão impedindo este mover do Espírito na sua vida para destravar a sua vida de abundância financeira e como romper estes bloqueios, deixe nos comentários. Eu quero saber e nós estaremos fazendo outro vídeo com esta resposta, explicando quais são os bloqueios que impedem que o Espírito Santo destrave a abundância financeira nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.